Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Profecias Atuais, o canal que estuda as profecias relevantes para o nosso tempo. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no nosso canal, deixe o seu like, que isso ajuda bastante na divulgação desses vídeos. Compartilhe esses vídeos também com outras pessoas, se você tem sido abençoado. Compartilhe para que outras pessoas sejam abençoadas também, através do conhecimento das profecias. E também nos siga no Facebook, vai lá, Facebook/Profecias Atuais. Nós estamos lá também disponibilizando outros materiais para que você possa se aprofundar no estudo das profecias. Hoje nós estamos chegando na reta final do nosso estudo das 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Vamos estudar a carta da igreja a Filadélfia e, se você puder, desde já, feche seus olhos ou fique em atitude de oração. Vamos pedir a orientação de Deus para mais um estudo. Pai bendito, nós te louvamos pela oportunidade de mais uma vez estudar a Tua Palavra e pedimos que o Senhor nos ajude através do Santo Espírito a poder entender aquilo que o Senhor quer que nós possamos saber da Sua vontade para a nossa vida. Nos prepare para a Tua volta e nos dê a Tua paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, nós terminamos a carta de Sardes e nós vemos que a carta de Sardes teve o maior evento até então com relação ao cristianismo, que foi, desde quando começou a supremacia papal, né, que foi a Reforma Protestante. E depois da Reforma Protestante nós tivemos várias denominações surgindo, né? Só que a Reforma Protestante não foi tão linda assim como algumas pessoas pintam. Teve muitos problemas com a Reforma Protestante. Eles estagnaram, eles aprenderam sobre a justificação pela graça, só que eles pararam por aí e não desenvolveram uma teologia como deveria se desenvolver, e muitos dos líderes dessa reforma acabaram indo por um caminho muito triste, né? Nós temos alguns relatos desses líderes, por exemplo, se você for estudar sobre Lutero, Calvino e Zwinglio, né? Diz que eles mataram companheiros cristãos pelo único crime de batizar ou rebatizar crentes adultos em vez de crianças. Condenaram Félix Manz à morte por afogamento no lago de Zurique, na Suíça, em cuja ocasião Zwinglio teria exclamado com desdém: "Imerjamos aquele que defende a imersão". De igual modo, Calvino, em 24 de outubro de 1553, concordou com o Concílio de Genebra a sentenciar Miguel Servente à morte da fogueira por negar o batismo infantil. Nós tínhamos um grupo chamado Anabatistas que eles negavam o batismo infantil, que a Igreja Católica Romana tinha instituído, e acabaram se tornando hereges pelos próprios reformadores, em que Calvino e Zwinglio acabaram concordando com a sentença de morte dessas pessoas. Nós temos também um triste relato sobre Lutero. Lutero escreveu alguns livros no final da vida dele muito antissemitas, né? Criticando os judeus, em um desses livros, chamado Sobre os Judeus e Suas Mentiras, ele fala: "A Alemanha deve ficar livre de judeus, aos quais, após serem expulsos, devem ser despojados de todo o dinheiro e joias, prata e ouro, e que fossem incendiadas suas sinagogas e escolas, suas casas derrubadas e destruídas, postos sobre um telhado ou estábulo como ciganos, na miséria e no cativeiro, assim que esses vermes venenosos se lamentassem de nós e se queixassem incessantemente de Deus". Quer dizer, infelizmente, os próprios reformadores acabaram tomando um rumo muito complicado. E a igreja de Filadélfia vem no período posterior a isso aí para trazer um refrigério para o cristianismo. Aquilo que os reformadores começaram, mas não terminaram. O período da igreja de Filadélfia foi um período muito bonito da história cristã. Tanto é que a carta a essa igreja não tem nenhuma repreensão. Nós vamos ler lá a carta à igreja de Filadélfia, está no capítulo 3 de Apocalipse, no verso 7, ele fala: "Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro,
aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nesses dois versos nós podemos tirar algumas características da cidade de Filadélfia da época de João. A cidade de Filadélfia, que na época de João, ela era uma cidade muito importante, em que ela foi fundada pelo rei de Pérgamo, da cidade de Pérgamo. E é muito curioso a questão da fundação dessa cidade, que ela foi fundada em 189 a.C. pelo rei Eumenes II de Pérgamo, e ele construiu essa cidade em honra e homenagem ao seu irmão, que seria o seu sucessor, o Átalo II. Né? E por causa disso eles colocaram o nome dessa cidade de Filadelfos, que depois se tornou Filadélfia, que significa amor fraternal. Então é uma cidade em que ela é batizada com esse propósito, né, de mostrar o amor que um irmão tinha pelo outro ao fundar essa cidade e demonstrar isso no próprio nome da cidade. Então esse período da igreja mostra um período em que há muito amor fraternal, em que a igreja resolve se unir por um propósito de melhorar o cristianismo e principalmente com relação à comunhão entre os irmãos. E ele fala também que essa igreja tem pouca força. Realmente, nos dias de João, a igreja em menor número dessas 7 era a igreja de Filadélfia. Se você pegar todas as 7 igrejas dessas 7 cidades do livro de Apocalipse, a que tinha menor número de membros era a igreja de Filadélfia. E por quê? Porque a cidade de Filadélfia, no ano 17 depois de Cristo, ela sofreu um terremoto muito grande. E ela demorou para ser um pouco reconstruída e muitas pessoas ficaram com medo de morar lá em Filadélfia por causa disso. Então você tinha algumas pessoas que fugiram de lá ou migraram para outras cidades. Então a população dessa cidade era menor e por conta disso também a igreja cristã lá também era pequena. E esse período, essa é a questão histórica da igreja de Filadélfia. Mas nós temos a questão profética, o período profético da igreja de Filadélfia, que nós dissemos que ele abrange de 1798 a 1844. Alguns estudiosos esticam um pouco esse período. Dizem que ele vai de 1750 mais ou menos até 1900. Porque antes de 1798 já estava acontecendo vários despertamentos e depois de 1844 também estava acontecendo vários desses despertamentos. Um primeiro despertamento que teve, é relacionado com o que Jesus Cristo fala aqui. Ele fala, estas coisas diz o santo. Quando Jesus Cristo fala essas coisas diz o santo, ele está querendo levar uma ideia de santidade, de santificação. Na própria carta do apóstolo Pedro, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no verso 15, ele fala, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então a questão da santidade começa a entrar na igreja. Jesus Cristo se apresenta como santo, demonstrando que essa questão da santificação precisa entrar na igreja, porque ela faz parte do processo de salvação. Lá em 1 Coríntios tem um texto muito interessante, que talvez muitas pessoas passam batido desse texto. Quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 30, ele fala, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então você tem um processo de justificação, santificação e redenção. Então depois que eu sou justificado, eu tenho um processo de santificação, para depois alcançar a redenção em Cristo Jesus quando ele voltar, ou quando terminar todas as coisas. Mas
esse processo de santificação tem muita gente que não leva tanto em consideração e ele é muito importante. O próprio livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 14, diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação é muito importante. Os reformadores descobriram a justificação e agora eles precisavam entender a santificação. Por isso que Jesus se apresenta essas coisas, diz o santo. E quem começa com essa pregação de santificação é um homem chamado John Wesley, que é um pouquinho antes de 1798. Ele morre ali no finalzinho do século XVIII, já começando o século XIX, mas ele ainda não alcança essa data. Por isso que algumas pessoas preferem esticar um pouquinho para trás. John Wesley é o fundador da Igreja Metodista, em que ele pregava muito a questão da santificação e que nós precisamos continuar nesta caminhada, sendo progressivos com relação ao conhecimento e nas práticas também de caridade, de piedade, para ajudar uns aos outros. John Wesley batia muito nessa tecla e a Igreja Metodista continuou bastante nessa tecla. Você tem também alguns pregadores itinerantes que começam a pregar esse tipo de mensagem, como Charles Finney, como Thomas Campbell, e essa mensagem começa a se tornar muito forte, apesar de ser uma minoria que está pregando isso. Por isso que Jesus diz assim, eu sei que vocês têm pouca força, mas eu vou abrir uma porta e que ninguém vai fechar essa porta, porque eu tenho a chave de Davi. E é interessante que essa expressão chave de Davi, ela aparece uma única vez lá em Isaías capítulo 22. E vocês vão ver que interessante o que significa essa questão da chave de Davi. Isaías capítulo 22. A partir do verso 20, fala: naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa e te entregarei nas mãos o teu poder. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém, sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Eliaquim, ele é o mordomo do rei Ezequias. Mordomo não é essa ideia que a gente tem hoje, daquele que é o chefe dos empregados na casa. Não, mordomo naquela época é uma pessoa que administrava todo o reino. É como se fosse o primeiro-ministro num sistema parlamentar, ou como se fosse o ministro da fazenda no nosso sistema presidencialista. Então é aquele que administra tudo, em que permite que portas são abertas ou não. Ele realmente é o que administra o reino. O reino é mais ligado à questão de julgamento do povo e também com relação às batalhas. Quem administra mesmo as coisas é o mordomo. E aqui ele é quem fala que recebe a chave de Davi. E aqui Jesus fala que ele é que tem a chave de Davi, que é ele que abre e ninguém fecha, ele que fecha e ninguém abre. E ele fala que ele vai abrir uma porta para essa igreja, mesmo essa igreja não tendo muita força, mas que ela vai conseguir fazer o seu trabalho. E realmente nesse período é o período em que a igreja se propõe a fazer esse tipo de trabalho, não é muito numerosa, mas que tem um impacto muito grande na cultura. Para vocês terem uma ideia, foi logo no começo do século, em 1804, que surge a Sociedade Bíblica, onde que eles começam a disponibilizar Bíblias mais baratas para que todas as pessoas tenham acesso. E quando isso acontece, quando as pessoas têm mais acesso à Bíblia, começa a se estudar mais a Bíblia e começa a se deixar as tradições de lado. Aquelas tradições que os reformadores não conseguiram revogar, continuaram mantendo o clericalismo, a pompa dos cultos. Quando essas pessoas começaram a estudar a Bíblia, eles entenderam que o cristianismo não era isso, que o cristianismo ia muito além disso. Mas foi baseado no estudo da palavra, por isso que ele fala que guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome.
Se o foco na igreja de Sardes era as vestes, o foco da igreja de Filadélfia é a palavra. Por 2 vezes Jesus utiliza essa expressão, porque vocês guardaram a minha palavra. E Jesus demonstra um apreço muito grande por essa igreja, por ter tido essa atitude. Mas como todo movimento que quer fazer alguma coisa diferente, quer inovar a igreja, baseado na palavra de Deus e não nas tradições, sempre tem aqueles que vão contra. Só que aqui Jesus Cristo fala no verso 9: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desde que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que o farei vir prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Mais uma vez essa expressão sinagoga de Satanás, que aparece lá na igreja de Esmirna, que também é uma igreja que não sofre repreensão de Jesus Cristo. Sinagoga é como se fosse a igreja da época. E quando fala que a sinagoga de Satanás, Satanás é o acusador. Então são aqueles que são dentro da igreja, mas começam a acusar aqueles que estão quebrando com o tradicionalismo, que estão querendo se apegar às palavras. E isso sempre vai acontecer. Todas as vezes que você tiver vontade ou tiver um movimento que queira quebrar com o tradicionalismo e que querer seguir a palavra de Deus, vai ter problema, porque aqueles que são agarrados a tradições não vão querer abrir as mentes para querer estudar à luz da palavra de Deus aquilo que é o correto. Mas, como nós vimos, Jesus Cristo falou que isso não iria atrapalhar a vida deles, que ele que estaria à frente. E no verso 10 ele fala: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, mais uma vez, porque vocês guardaram a minha palavra, eu vou proteger. E aqui ele faz uma referência à perseguição, à tribulação que vai vir para a igreja no tempo do fim. Nós já estudamos isso lá em Daniel capítulo 11. Se você perdeu, vai lá na playlist, procura lá os 2 vídeos sobre Daniel capítulo 11, em que fala que realmente no final dos dias, antes da volta de Jesus, vai ter uma perseguição. Nós já estudamos isso, que a igreja vai passar pela tribulação, ela não é pré-tribulacionista. Se você perdeu esses estudos, vai lá na playlist de Daniel. E inclusive no Daniel capítulo 7 nós já aprendemos isso com relação que a igreja vai passar por essa tribulação. Só que Jesus fala que aquele que guardar a sua palavra, ele também o guardarei. Algumas pessoas pegam essa passagem falando que ele vai guardar dessa perseguição, dessa provação que vai ter no mundo inteiro, como que se houvesse o arrebatamento da igreja antes. Não, não vai ter arrebatamento da igreja antes. Ele só vai proteger essa igreja nesse período de perseguição. E no verso 11 ele fala que venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, do meu novo nome. Essa questão sobre o santuário também é bem importante, porque como nós vamos ver lá em Apocalipse capítulo 21, diz que a Nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus com os homens, é o santuário de Deus com os homens. E quando ele faz essa referência sobre o santuário, significa que nesse período profético também a igreja começaria a estudar as profecias relacionadas ao santuário. E dos livros proféticos que são mais relacionados ao santuário é o livro de Daniel. O livro de Ezequiel também fala bastante coisa, mas o livro de Daniel é o gêmeo do livro de Apocalipse, que ele fala bastante sobre o santuário. E nós vamos aprender um pouco mais sobre isso no capítulo 10, mas desde já adiantando, nós tivemos um movimento por um homem chamado Guilherme Miller, ou William Miller, que aqui no Brasil acabou se tornando Guilherme, que ele era batista e começou a estudar as profecias de Daniel e descobriu todo aquele processo de 2.300 tardes e manhãs que nós já estudamos lá na série de Daniel. Ele só errou o evento, mas isso a gente vai estudar mais para frente. Mas o fato é que a igreja começa a estudar sobre o santuário. E por conta disso, eles começam a entender que a volta de Jesus está muito próxima.
e começa a se pregar mais o evangelho para as pessoas, dizendo que Jesus viria. Por isso que algumas pessoas até esticam um pouquinho mais para frente, não param só em 1844, vão até 1900 mais ou menos, porque surgem alguns pregadores com essa ênfase, como Charles Spurgeon, como Dwight Moody, homens que pregaram que precisava haver um verdadeiro reavivamento da igreja, porque Jesus estava voltando, precisava realmente ter uma entrega, um trabalho de santificação da igreja, porque Jesus estava voltando. Mas essa questão do santuário, quando ele fala que ao vencedor faloei coluna do santuário do meu Deus, tem uma outra interpretação, só que essa outra interpretação não sou eu que vou dar para vocês. Vamos terminar esse vídeo com um vídeo de um programa chamado Vejam Só, em que um homem chamado Rodrigo Silva, em que ele é doutor em arqueologia bíblica e também teólogo, dá uma explicação bem melhor do que eu do que seria essa referência sobre a coluna do santuário, em que Deus promete que ia colocar o nome da pessoa que fosse fiel a ele. Nós terminamos com esse vídeo, que você possa aprender mais sobre as interpretações bíblicas através desse vídeo, e que no próximo estudo você esteja aqui conosco. Vamos terminar essa série das 7 cartas às 7 igrejas, estudando a igreja de Laodiceia. Então que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Esperamos vocês e até a próxima. Angélica, pode passar, Reverendo Weber, essa coluna foi encontrada em Jerusalém em 2018. O ano passado? 2018, ano passado. Ela foi encontrada num bairro, eles estavam fazendo uma manobra de rua, encontraram a coluna, e na coluna está escrito o nome Hanania ben Dodelo le Yerushalayim. Ananias, filho de Dodelo, de Jerusalém. Por quê? E o mais incrível, 2000 anos. Jerusalém escrito em hebraico de 2000 anos, como uma criança judia pode ler hoje. Mas por que alguém escreveu o nome dele de Jerusalém numa coluna? Nos tempos bíblicos, havia o costume que quando você ajudava a erguer uma sinagoga ou alguma coisa do templo, você tinha o privilégio de escrever o seu nome na coluna da sinagoga, da casa de oração ou do templo. Até os pagãos tinham esse costume. Em Cafarnaum, por exemplo, na sinagoga tem uma inscrição lá dos filhos de Mônimos que ajudaram a erguer aquela coluna. Então essa coluna diz que esse Dódelos, esse Ananias, filho de Dódelos, ajudou a construir talvez algum santuário para Deus, uma sinagoga, ou quem sabe o próprio templo de Jerusalém, e por isso teve o privilégio de ter o seu nome, o da sua família e da sua cidade escrito ali naquela coluna. Eu vou para o Apocalipse. Ah, não. Fala. É lindo ao vencedor, demais isso. E eu termino com essa palavra aqui, isso me emociona. É muito lindo isso. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Ao vencedor, faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda de Deus, e o meu novo nome. E o meu desejo para você que assiste o programa Vejam Só, é que você ajude a construir o reino de Deus nessa terra, e que nós dois aqui, que estamos na TV, e você que está assistindo de casa, temos o privilégio de ter o nosso nome escrito nos fundamentos da Nova Jerusalém de Deus. Porque Deus podia fazer tudo.